Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Gabriel Silva e eu sou um dos apresentadores do Alcicast. E aí galera, como é que vocês estão? Hoje um Alcicast bem interessante, né, e bem empolgante e dentro de uma temática que atualmente a gente tem que falar muito, né? A gente já deveria estar falando muito e agora mais do que nunca. Enfim, meu nome é Pedro, professor deles aqui de Geografia e mais uma vez nesse podcast. Muito feliz de estar aqui também, como o Pedro falou, uma temática bastante importante e ao lado dessas pessoas aqui a gente se sente mais importante ainda. Meu nome é Daniel e eu vou passar para a Clara. Oi gente, meu nome é Clara Cavalcante, também apresentando mais um podcast aqui com vocês e hoje estamos com um convidado muito especial que eu vou dar a honra dele mesmo se apresentar. Obrigado, eu sou Oscar Barreto, eu estou secretário de Meio Ambiente do Recife. Só queria fazer uma retrospectiva. Eu já tive no Ministério do Desenvolvimento Agrário, trabalhando com a questão do semiárido. Eu já tive também como secretário da Agricultura de Pernambuco. Já fui secretário de Saneamento do Recife. Enfim, tem aí uma luta de serviço público prestado, né? E agora a gente está há um ano e meio, na Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Recife, com o prefeito João Campos. E hoje o tema do podcast da gente, né, como já apareceu aqui, vai ser sobre o meio ambiente. Seu Oscar, eu vou começar pedindo para o senhor se apresentar e o senhor dizer como é a função do senhor nessa Secretaria do Meio Ambiente e que o senhor pode contar a história do senhor, essa trajetória toda. Então, eu já coloquei um pouco, eu sou um militante de juventude, né? Eu fui militante secundarista, fui militante da igreja, da pastoral, fui militante da universidade, fui do DCE, fui da Uni, fui militante de sindicato, fui a luta social, né? E a gente muito junto da luta social, do povo, né? Então hoje, como servidor público na condição de secretário, a gente pode fazer muita coisa e essa experiência da vida social, da prática de vida conjunto da comunidade, tudo que me fortalece muito, né, enquanto projeto encaminhado junto com o prefeito, que tem uma preocupação importante com a temática do meio ambiente. Então, eu diria que estar como secretário hoje, né, carrega primeiro um legado, né, de estar junto em vários momentos da vida pública de Pernambuco, do país, do estado, do município, mas também muita responsabilidade no sentido de que é uma temática estratégica para a nossa vida, para a humanidade. Então, o meio ambiente é a mais importante, eu diria, secretaria de qualquer prefeitura, qualquer estado, né? A discussão do meio ambiente é transversal e ela carrega a força da humanidade. Por isso que me empolga muito. Não, é porque assim, o senhor colocou uma situação bem legal, principalmente porque o podcast ele é para jovens, né? Assim, a maior audiência da gente está em jovens ou em pessoas que estão envolvidas com jovens, né? Que são os pais, os professores e tal. E aí o senhor colocou a questão de ser alguém que veio da militância da juventude, né? E creio eu que o senhor acompanhou de perto todo um processo, né, de como foi essa militância aqui dentro do Estado e como vem sendo hoje em dia. E queria que, assim, não é nem uma pauta do programa de hoje, mas queria que o senhor colocasse qual a importância de jovens, né, estarem dentro, né, estarem integrados a essa militância, porque hoje a gente tem um abandono muito grande dessa juventude nesse papel de militância, né, e como ele enxerga, por exemplo, essa militância juvenil, né, e essa militância também ambiental, porque muita gente acha que são coisas distintas, né, mas hoje em dia a gente não consegue mais distinguir uma coisa da outra. O importante, pessoal, é a gente entender que nada muda se a gente não começar a mudar. As coisas só mudam se nós começarmos a mudar, não é? E aí que é importante porque e aí é algo de valores, né? Porque na realidade eu tenho quantos livros escritos, não é? O que produziu-se pela humanidade, pelas universidades, enfim, de conhecimento, né, que é fundamental, mas eu sempre sou mais Paulo Freire e que acho que a gente precisa viver as experiências no sentido positivo, tá?
no sentido positivo, é sempre aquele sentido que fala do ser humano. Então, é muito importante a gente ter essa... E aí a juventude é isso, a juventude, ela carrega um grau de liberdade grande, que força grande, e que, se bem orientado, essa força transforma muito, tá? Nós temos na sociedade hoje uma situação de uma guerra civil, aí vocês percebem, vocês sabem, nós passamos na cidade, na rua, a gente vive jovens passando guerreando com jovens, entende? Falta de oportunidade, violência. Então isso tudo a gente precisa buscar quais são os valores que vão nortear a gente, sabe? Eu, por exemplo, eu falei que fui militante estudantil, mas eu nasci e me criei num bairro muito popular, aqui pertinho, Santa Amaro. Meu pai, minha mãe, eu continuo morando lá, inclusive, eu adoro o bairro, entende? Só que essa experiência de viver num bairro popular é uma experiência de muita resistência, porque do teu lado tá vários tipos de violência, né? A violência tende a nos tirar do caminho, né? A violência não é só a pancada, a violência injustiças, né? Então, e a gente tem que ter muito foco. Eu acho que eu hoje estou muito mais no sentido do foco de que é preciso nós defendermos a humanidade, porque nós existimos enquanto ela existe. Entende? Então, o meio ambiente é fundamental, né? Não é com uma matéria da escola ou com apenas uma secretaria de Estado, mas como uma ação efetiva de sociedade, entende? Eu defendo muito, eu fui da cultura e acho que a gente construir entre nós uma percepção da responsabilização que nós temos com isso tudo, entende? Com cada coisa que acontece, né? Então, a educação patrimonial, entende? Do patrimônio cultural, educação do que é a sociedade, o que é a natureza, entende? E justamente isso que a nossa opção, porque, por exemplo, quando o senhor fala de Paulo Freire, fala sobre o conhecimento também, né? E aí, quando a gente vem para a escola, por exemplo, fala sobre educação ambiental, porque não se fala muito pouco sobre meio ambiente, sendo que meio ambiente é uma pauta muito importante. Por exemplo, saber o que afeta ele. Por exemplo, Recife, tem aquela negócio de tipo Recife daqui a 100 anos, né? Que Recife vai deixar de existir, como é que vai funcionar, e assim, a preservação do meio ambiente, tanto como cidade quanto como estado, e também tem as questões das empresas, né? Do barateamento da mão de obra, o que fazer para que essa mão de obra ela também esteja a favor do meio ambiente, entendeu? Então eu queria saber sobre o senhor, como é essa questão de educação ambiental? E até essa educação ambiental é importante para a gente saber o que é verdade e o que é que não é, né? Justamente. Sobre essa questão de Recife daqui a 100 anos afundar ou não. Tem uma galera que fala que sim, tem uma galera que fala que não. E só para não ficar uma relação de que a galera acha que a escola não trabalha o meio ambiente, a escola trabalha. Não, Sim. mas só que infelizmente a gente deixou de ter a cadeira educação ambiental. Porque, por exemplo, acho que Yasmin, que é a que apoia a gente aqui, acho que o senhor também deve ter tido na escola a matéria educação ambiental. Porque Acho pelo que eu menos nunca eu tive. tive a matéria educação ambiental. Eu peguei o fim dela, mas ainda tive lá no Fundamental 1, né, que é hoje é do 1º ao 5º ano. Tinha a cadeirinha lá de educação ambiental que você aprendia sobre coisas básicas, como por exemplo, cor de lata de lixo, que hoje em dia tem muito jovem que não sabe, então a gente teve essa perda, mas E quando só pra eu colocar falo essa questão de, tipo assim, não ter a questão da educação ambiental, é tipo, não se aprofundar sobre, porque eu acho que é uma pauta que é muito necessária, tanto como indivíduo como sociedade, entendeu? Para Correto. que os dois se juntem e estejam preservando o meio ambiente como um todo. Não tem, olha, a discussão sobre meio ambiente, a discussão sobre cultura, são discussões que a identidade do povo, a identidade das pessoas, né? Essa coisa é muito importante a gente pensar que sem a participação isso não acontece nada. Não acontece, não tem sentido. Ou seja, a gente precisa colocar as pessoas interessadas e preocupadas com a pauta, né? Que hoje já tem um bocado de gente preocupada, porque é claro, ou é pela alegria ou pela dor, tá? Então, muito pela dor está sendo, né? Porque é claro que
que as crises climáticas, os eventos extremos e tudo, são coisas reais e que não é uma coisa só da natureza, não é uma coisa da natureza, tá? É uma coisa do homem na sua ação, entende? E é perversa, entende? Então, tem muita gente, né? Tem um cara aí que tá afim de ir para Marte. Se esse cara um dia descobrir como chegar em Marte, esse cara vai deixar a gente tudo aqui embaixo mesmo e se matando como nós estamos, entende? Então eu acho que eu tenho na secretaria, pessoal, eu tenho tido uma preocupação. Primeiro, o meio ambiente é mobilização social, é educação, e isso é fundamental para qualquer secretaria. Qualquer política pública tem que ter um evento que você integra as pessoas no processo de mobilização tá? E depois, eu tenho um problema comigo, entende? Assim, enquanto secretário, eu não venho necessariamente da tradição do pessoal ambientalista, de entidades ambientais, ONGs, entidades não, eu venho da militância, eu venho da maré, eu tomei banho de maré, eu mergulhava no rio, eu pescava na maré, eu conheço bem na minha vida, não é um negócio que alguém me contou, eu li, não é nada disso. E aí por isso eu tenho essa visão as coisas têm que ser muito práticas, tá? Então, na Secretaria de Educação, eu estou trabalhando muito essa temática da educação ambiental como estratégia. Usar todos os mecanismos de EAD, de rede social, tá? E é um processo que nós estamos suspendendo, tá? Não tá construído, tá? Nós estamos fazendo isso, né? E pelo tempo também que a gente chegou, a gente não conseguiu, é um processo, está em andamento isso. E acho que cada um de nós, onde tivermos, tem que ser responsável por esse enfrentamento, tá certo? Esse enfrentamento às questões, eu diria, do clima. Então, eu adotei primeiro uma proposta em relação às águas, né? Sim. Na verdade, as águas, né, é o que mais importa, né? Mais de 2/3 da humanidade e tudo. O Recife é uma cidade que tem 2/3 de morros e 1/3 de estuário alagável, inclusive, né? Então, isso quer dizer que nós temos que ter um cuidado com as águas, né, do Recife. E, a rigor, as águas, a política pública não integrava essas coisas. Você vai para São Paulo, você vai para Paraíba, para João Pessoa, vai para Maceió, são estuários ali, perto do rio, tem estuários, rios e tudo, mas não há uma política para você começar a ver os lençóis, ver as nascentes, ver os riachos, ver os rios, ver o estuário e ver o mar. Então é preciso ter uma cadeia que você acompanhe isso com cuidado, não é? Então hoje, a cidade do Recife, a gente criou um projeto que está sendo gestado chamado Recife das Águas, para a gente cuidar, a gente tem os viveiros dentro dos nossos rios e tudo. Nós temos, né, problema de esgotamento ali, de muito produto químico, muito produto, né, orgânico e tudo, e a Secretaria do Meio Ambiente está muito preocupada com isso, muito preocupada, tá, né? Então a gente tá atuando, né, em relação à desmobilização dos viveiros que estão muito precários, e a gente acha que tem um problema da qualidade do pescado, tem um problema também né, da cassinocultura, e tem um problema do desmatamento do mangue, né? Que desmata o mangue e faz para... a gente está enfrentando isso. Então, a ideia nossa desse educação ambiental, estratégia central, ligado, e aí liga-se a ela, né? Várias ações, e tem umas ações tudo ligado ao rio, às águas do Recife. Ninguém nunca teve isso, tá? Nunca teve, não tem no Rio de Janeiro, não tem lagoa de tu entende? Não existe isso. Não existe, não tem política para isso. Então, a gente fez uma proposta que chama-se Sustentabilidade Hídrica do Recife, né? E aí o tema central é Recife das Águas, tá? E junto a isso, só para andar, isso é importante. Os problemas, quando eu falo do rio, eu falo do mangue.
um mangue que tem um potencial grande de captura de CO2, não é? A pesquisa fala de 4 a 5% a mais de qualquer uma outra espécie arbórea, tu entende? Então, o mangue é muito importante para a fauna local. Nós estamos fazendo agora os corredores de mangue na cidade. Estamos plantando mangue. Tá? Agora estamos plantando. Se vocês quiserem acompanhar, a gente vai acompanhar de hoje a 8. A gente foi hoje numa ação lá no Rio. Então a gente tem ido com a Brigada Ambiental da Prefeitura, indo para o Rio agora. Também era uma coisa que não ia. Não tinha isso, tá? Isso é uma novidade. É daqui que vai possivelmente virar um case para fora. Essa novidade começou quando? Assim, ainda esse ano ou faz Deixa eu te falar. Quando nós chegamos aqui na prefeitura... Desculpa te cortar, Pedro. Não, Quando a gente chegou na prefeitura, Pedro, eu cheguei em março do ano passado. E aí pensei que era... O que é que eu vou fazer aqui, entende? Então eu pensei, eu vou fazer aquilo que eu sempre estive presente na minha vida. Então eu vou vou tentar cuidar dessa questão das águas do rio. Uhum. Então, para você pensar e depois botar em prática, tem um tempo inteiro para elaborar, não é? Elaborar e participar com as pessoas. Não, é você botar as pessoas para participar. Para entender o processo. Porque veja, eu não posso fazer um projeto que não esteja dentro os pescadores, as marisqueiras, a canocultura, entendeu? Então, assim, eu tenho aqui em Recife, pessoal, o Recife que vocês que a gente não conhecem, eu tenho as comunidades pesqueiras do Recife. Recife é uma cidade de muitos pescadores, muitos, e que não está eu diria, na literatura, tá entendendo? Uhum. Ela está escondida na literatura. Então nós estamos querendo trazer de volta isso. Muita gente luta, né? Muita gente batalha e resiste, entende? Uhum. Então é um pouco isso. Eu queria, assim, e aí a gente está fazendo o quê? Eu acho as águas, a educação, Sim. as águas e a arborização. Justamente. São Só pegando fortes, né? sobre essa linha que o senhor está colocando, né? E aí já seguindo pelo que o senhor está falando. Deixa eu pegar. A gente está para seguir esse projeto, né, associado às águas. Inclusive a gente tem essa invisibilidade do mangue, porque a população acha que mangue é só a região que cheira mal quando a maré está baixa, porque Claro. infelizmente é assim que a população Não. enxerga. Uhum. A população tem dificuldade em entender que o mangue ele vive não só por uma questão ambiental, mas sim por uma questão antrópica mesmo. Até o cenário da gente, né, tem Nação Zumbi aí, tem Chico, que vai falar sobre esse homem caranguejo. E aí quando o senhor coloca a vivência em Santa Maria, por exemplo, o senhor está dentro do espaço que se viveu muito. A gente tem os coelhos, a gente tem aqui a parte do Paysandu, né, com Claro. Tabaiaras, a gente tem lá Claro. em Almeida, muito forte. Mas como é que a gente faz esse processo? Como é que o senhor enxerga o uso dessa rede social, o uso dessa comunicação que a gente está tendo com um caráter de propaganda para que essa população aceite esse projeto, para que a população entenda a necessidade desse Faça projeto? parte, né? Mas é isso que eu tô te Queira falando. A fazer. gente não está fazendo esse projeto da minha cabeça, Uhum. entende? Uhum. Planejado. Na verdade, nós conversamos com o pessoal ali começa o Recife ali na Ilha do Maruim, que é Olinda, Justamente. mas que frequentam ali o Espaço Ciência, Sim. que tem uma associação ali deles e tudo, tá? Aí você vai no sentido do Recife, você tem o estuário do Beberibe, que é um rio que, infelizmente, nós estamos lutando, vamos lutar agora uma outra etapa para efetivamente enfrentar aquela crise, né? O rio que é uma crise profunda, um rio muito... Existem os meninos lá, as pessoas lá, as entidades que brigam, mas a rigor, do lado do Recife, nós resolvemos o problema. A prefeitura desapropriou, tirou todas as moradias de dentro do rio, desde ali da ponte eu diria, do canal do Vasco, do Rio do Vasco. Você conhece o Rio do Vasco, não, né? Acho que eles não, porque eles não são de Olinda. Não tem quando vocês vão pro Carnaval de Olinda, aí vocês vão pela PR15. Sim. Aí você passa pela ponte do Vasco da Eu vim Gama. concordando. Que aí a gente chama que ali, inclusive, era muito lindo antigamente. Tinha um lagozinho ali que era muito comum a gente ter garça vaqueira. Para quando era pirraia, se encontrava muito, né, as garcinhas lá bebendo água, mas ali ficou tudo destruído, né? nessa região. E o rio vai, porque na verdade o rio vem ali, o rio vem do Arruda e vai no Beberibe, entende? Uhum. Então, nossos rios viraram canais, entende? Para atender as questões, né, da urbanização
que o modelo, não é, da arquitetura, eu diria, implantou, entende? Então no Beberibe a prefeitura fez uma grande obra lá, tá? E precisa tirar uma outra área, que é a área de Cajueiro, que aí tirando Cajueiro, eu tenho Beberibe do início, dele da BR, da BR-101, dentro do Recife, até o Istmo de Olinda, que ele vem no Istmo de Olinda e deságua ali na bacia dele, que é a escola de aprendiz de marinheiro. Ali é a bacia do Beberibe, diria que vem a Boca da Barra, porque ali com o Porto reformado no passado, aquele istmo foi aberto, aquele istmo era fechado. A Arraigua ali era fechado, historicamente, há 70 anos atrás. É por isso que tem um forte ali, Forte do Buraco, é por ali que passava toda boa parte das coisas que vinham de Olinda para Recife, Recife para Olinda. Então, a gente está fazendo isso tudo discutindo, tu entende? Com pescador, entende? Então a gente vai para Santa Amália ali, na Ponte Limoeiro, Vila São Miguel, vai para Tabaiares, enfim. Cara, isso, tu consegue fazer tudo sem? Não. Tentamos fazer aquilo que a gente pode fazer, discutir, debater, mas se todo mundo se envolve, às vezes nem tanto, tem um problema partidário no meio, tem um problema outro, né, que não consegue distinguir o que é o interesse central. A bandeira central é a bandeira, né, das comunidades tradicionais, essa é a bandeira central. Quem quiser ter sua cor, ter sua opção, eu enquanto gestor, e o João fala que nós temos que tocar a política pública. Sim. Tá? Então, a gente está fazendo esse projeto escutando, entende? Então, a Ilha de Deus. Então, hoje nós temos um projeto na Ilha de Deus que hoje a gente saiu lá. Hoje a gente foi com a Brigada Ambiental da Prefeitura e com o pessoal que está lá no Vivo Mangue para dar uma volta, né? Porque estamos desmatando lá uma área e a gente queria dar uma olhada e multar mesmo, né? Então, e lá não fomos multar. A pessoa foi lá, viu e autuou, foi uma autuação, entende? E eu concordo muito com essa ideia de que tem que ser rígido nisso. Rígido nisso. Então, a gente... Até porque se não for, né? A gente está fazendo tudo discutido, tu entende? Tudo conversado. E se alguém achar que não foi ouvido, pode gritar, tem que falar, que tem que ser escutado. E aí o senhor falou dessa questão da Ilha de Deus, que está tendo um projeto lá. Aí eu puxo um pouquinho para a Ilha do Maruim, que o senhor comentou, porque ela está bem ali na foz do Beberibe, né? Ela está bem ali localizada. E ali tem uma vulnerabilidade social muito grande. Que está sendo prejudicada. Aí eu queria saber qual é um dos projetos que a Secretaria do Meio Ambiente tem para ajudar aquelas pessoas que estão ali. Qual é o problema? Veja. A Ilha do Maruim fica em Olinda, tá? A gente vai fazer uma conversa com eles enquanto pescadores ali que estão ali naquele complexo ali do Espaço Ciência, que aí já é o Recife, entende? E eles pescam boa parte ali no Recife. Então há uma proposta, tá, de fortalecer a cadeia produtiva da pesca artesanal. Então a gente hoje, na ilha de novo, tá? A gente tem que começar por algum lugar. Né? A gente tem ali a colônia de pescadores E1 e ali tu tem uma comunidade de pescador brasileira teimosa, de resistência, de luta, entende? E aí teve vários ganhos, né? Enquanto luta social, luta trabalhador, pescadores e tudo, né? Experiências, entende? Mas aí agora, né, nós vamos voltar, e aí muita coisa passou, o tempo e se perdeu, e algumas pessoas saíram, mas aí, qual é a nossa ideia agora? Nossa ideia agora é que nós vamos pegar a Ilha de Deus como um case. Pra começar por lá, né? Para voltar a começar, não é começar, tá? Justamente. Voltar, porque é muita luta, tem muitos guerreiros, muitas guerreiras do povo, entende? Lutaram, muito pescador, pescadora, tá? Tem muita gente que tá lutando por isso, né? E a gente que tá lutando. Na verdade, a gente tá somente organizando, eu diria, os processos que existem, entende? Então, esse problema da Ilha de Deus,
que pega de Deus, até que ele falou a cadeia produtiva lá, de pescadores artesanais da Ilha de Maruim, nós estamos implantando uma estrutura a partir do meio ambiente, mais o Ministério da Pesca, secretário executivo lá, Cristiano Ramalho, da Universidade Federal, e junto com o ministro André de Paula, a gente está propondo fazer uma ação que fortaleça essa cadeia. Então nós estamos lá na ilha, fazendo investimento lá, tá? com recursos do Ministério da Pesca, do presidente Lula e tudo, e também da Prefeitura, para um amplo processo lá, onde com câmara fria, com o tratamento do pescado, do marisco, melhorando a qualidade do que se faz ali como tratamento, verificando aquele descarte que muitas vezes volta de maneira irregular. Justamente isso, esse descarte, por exemplo, quando a gente fala de barateamento da mão de obra, como é que tu, Oscar Barreto, consegue puxar a iniciativa privada, a empresa privada, para abraçar a causa do meio ambiente, essas questões da Ilha de Deus, da Ilha do Maruim, para eles abraçarem essa causa, entendeu? Para ajudarem. Deixa eu te falar uma coisa, tu fez uma pergunta boa. Eu tive duas reuniões com a ADEME, com o Sinduscom, tá? E disse para eles que eles são responsáveis por tudo. Ou seja, a responsabilidade de um ambiente é de todos, então, né? Justamente. Então eu tenho tido sempre essa conversa com os empresários, né? Que a gente está numa roda e discute, sabe? Que é responsabilizar todos nessa questão, né? Que é a questão do descarte consciente, né? Da não descartar, não esgotamento sanitário, né, dos nossos afluentes, dos nossos rios, não é falar do nosso resíduo, que é uma coisa maravilhosa. Como é que fala que é lixo? Tudo aquilo ali é dinheiro, é energia, compostagem direta, é metal, e tudo que se descarta tu comprou a feirinha, tu fez, do final da feirinha deixou um resíduo ali, aquilo ali é só dinheiro, é o papel, é o plástico, é o resíduo, é o compostagem, como eu falei, o orgânico, entende? Que gera gás, que gera tudo, é só uma maneira da gente organizar isso, da gente se responsabilizar com um modelo diferente, entende? Mas a gente acha que é lixo, é que não serve, não sei o que, não serve. Então, só que hoje tem sim empresas que cuidam do resíduo na cidade. Né? Não, existem empresas. Com as empresas, né? Não, existem empresas que sim. cuidam disso, não é? A prefeitura tem LURB, que já tem um trabalho com os resíduos e tem com as cooperativas, né? Então, as pessoas solicitam os condomínios, solicitam a prefeitura e a prefeitura vai buscar e entrega na cooperativa. Tá? Isso não é a Secretaria de Meio Ambiente, mas é a Secretaria de Serviços Públicos e a ILURB, que tem um largo tempo de muita experiência. Trajetória, né? Trajetória. E aí também tem essa questão de, do cuidado com os resíduos que sobram, né? Por exemplo, aí quando a gente trata da perspectiva do Porto de Suape, por exemplo, porque eu estava pesquisando um pouquinho sobre o senhor, claro, e o senhor já foi gestor da fundiária do Porto de Suape, né? Aí eu queria perguntar ao senhor de primeira mão, por exemplo, o controle ambiental ali naquela região portuária, porque, por exemplo, quando se vai deslocar as bagagens que estão ali, por exemplo, no navio e vai colocar, pode cair algum resíduo sólido, pode cair até os próprios materiais, por exemplo, porque minha mãe, ela trabalhava lá no Porto de Suape e ela disse que aconteceu uma vez que alguns dejetos caíram no mar e tem alguns programas que eu acho que é dragagens o nome, não sei se é esse. Não, depois eu falo sobre isso. Que é alguma retirada. Eu só estou falando assim para o senhor. E aí eu queria saber sobre como é essa política de controle ambiental lá dentro do Porto de Suape. Eu esqueci de falar que eu fui de Suape também. Fez a tarefa de casa. Ele fez. Na realidade,
a questão da regularização fundiária é muito importante o SWAP, né? Na realidade, o Porto, quando chegou lá, encontrou umas comunidades de pescador, de agricultura familiar. Então, a grande maioria dos engenhos não era só engenhos de cana, não é? Mas era de produção de pequenos parceleiros, entende? E numa região ali onde se instalou o SWAP, ali tinha uma comunidade pesqueira forte. Então, eu diria que quando a gente fala de SWAP, da mitigação importante que tem que ser feita dessa intervenção, a sociedade devia estar mais atenta, mais fiscal, entende? Um debate forte que está tendo lá agora, que é a Ilha de Cocaia. Sim. Tá? Aquilo ali, quando implantar aquele porto, tá certo? De minério de ferro, aquela praia vai para o espaço, entende? É onde tem isso sempre, não estou falando aqui porque não é isso. Onde tem o minério de ferro atuando, não é? Mesmo com todos os cuidados, entende? Então é a opção que o governo tem que fazer. A opção qual é? É manter intacta lá ou... Não vai ter intacta não, vamos fazer... É a opção do cada governo, entende? Do investimento que vai fazer. Eu diria que é isso. Em todos os exemplos de estruturas, não é, de exploração do ferro, não é, porque lá vai ser só, lá não vai nem explorar, né? Lá na verdade vai ser só como se fosse ela vai receber ali, né? Lá vai fazer todo o processo de como se fosse uma central, né? É uma cabotagemzinha. Cabotagem, tudo, entende? O senhor pode concluir e fazer uma pergunta para o senhor? Então, é isso. O governante faz a opção, entende? Então, eu sei que aquilo ali vai destruir. Quero saber se é isso mesmo o preço que quer se pagar por isso, vale entende? A pena, né? Se vale a pena. Então, porque todo mundo se sabe que aquele produto é um produto que tem as experiências todas com ele foi sempre essa. Não vai sim. Não é algo que não se sabe, né? É algo que todo mundo já sabe o que é que acontece. Sabe o que vai acontecer, entende? É isso que sabe. E justamente que eu trouxe essa pergunta de SWAP, porque assim, quando se fala sobre região portuária, a gente pensa logo nos resíduos sólidos que vão desaguar naquele local. Mas aí quando tem essa perspectiva de que tem uma maior fiscalização naquele local, que tem até, por exemplo, cursos de educação ambiental para as pessoas. Lá tem. Agora, o que acontece de SWAP, veja? Estrutura gigante ali, tá? Então tem muita reciclado lá, né? Ou seja, as empresas lá, as indústrias locais produzem muito reciclado e transita por lá muitas empresas de reciclado para, né? Enfim, ainda tem a Petrobras ali, né, pessoal? Sim. Né? Tem a Renest, né? E que com a eleição do presidente Lula, ela retoma a sua atividade e tudo, e gera muito resíduo, tá? E aí esse resíduo aí, as empresas hoje de SWAP, elas se preocupam bastante com a história do reciclado, de cuidado, tudo, entende? Porque também tem uma demanda internacional. Justamente. Que cobra por isso, entende? Cobra por essa atenção, entende? Não quer dizer que no escapa, tá? Tem uma grande polêmica lá sobre os problemas de enrocamento que houve e foi agora por uma certa mudança lá, foram abertos 30, 40 metros do enrocamento, né, do rio e que tinha um prejuízo grande. Então, isso tudo é assim, olha, o governante, ele tem que fazer a opção, né? E faz essas opções. Justamente. A sociedade tem que estar atenta para fiscalizar, para propor, para mobilizar, sabe? É porque o meio ambiente é uma situação assim que não dá para resolver só as pessoas e nem só a prefeitura, não tem que ser tipo uma junção. Desde a base que o senhor falou, que é a conscientização, a questão da educação, desde pequenininho, tipo, aquele negocinho de jogar lixo na rua, por exemplo, ou aquelas crianças que estão no quarto, por exemplo. Assim, eu vejo que eu tenho duas irmãs pequenininhas, sabe? Que elas comem biscoito
Aí vão na janela e jogam lixo pela janela, mas é só um papel de biscoito. Não que minhas irmãs façam isso, né? Jamais. Então, que possivelmente alguma criança já fez isso na vida. Mas eu também queria trazer para o senhor, perguntar para o senhor. A gente tinha separado uma pergunta aqui que era sobre o Parque das Graças. Sobre, né, essa relação do Parque das Graças com o meio ambiente e sobre como a prefeitura lida com algumas críticas, né, feitas ao Parque das Graças. Se eu puder falar pra gente. Porque, só completando aqui, porque o Parque das Graças ele tem um fluxo muito grande de pessoas, né? Mas aí quando ele foi criado, ele teve várias críticas em relação ao mangue que estava ali e estava sendo tirado, né? Até, por exemplo, pelo barateamento da mão de obra. Pelo que eu tinha visto. Aí eu queria saber, senhor, como é que há um modelo que foi discutido na cidade de parques lineares, da ideia de áreas degradadas serem transformadas, tá, em espaços lúdicos, espaços, não é? E aí surgiu a partir do pessoal, né, da arquitetura lá da universidade, várias entidades sugeriram que a construção desses parques. Então teve aquele Parque das Graças, tem um parque do Vitem, vai ter um parque lá em Roca Santeiro, ali nos Coelhos, vai ter um parque na Dorothy Stanley, que é uma favela que tem lá na Ibiribeira, vai ter um parque no Bode. Então serão vários parques, né? Vários deles em áreas degradadas. O compromisso que nós temos que ter é o compromisso da gente buscar, eu diria, enfrentar essa coisa, né? Esse debate ali, tá? Então, veja, a cada área degradada é preciso plantar 2 áreas, entende? Então, nós estamos plantando, viu? Queria que vocês fossem lá. Há uma proposta que a gente apresentou para o Ministério Público de plantar 150 mil pés de mangue. Entende? Uhum. Então, nós não estamos desmatando mangue. Entenda. Eu diria que, como um cidadão aqui discutindo, for discutir, eu até poderia discutir esse modelo, tá? Dos parques. Sim. E ter uma opinião. Mas existe algo acontecendo. Então eu preciso ver como é que eu preciso agora mitigar, ou enfrentar isso, entende? O modelo que está colocando não seria necessariamente o meu modelo, mas é o modelo que está em exercício do meu governo. E eu agora preciso ver como mitigar, e o prefeito quer que a gente faça isso. Como ajudar, né? Como Então, mitigar. Não é que não se sabe sobre as críticas. Os problemas, claro que tem problema. Quando você bota, Pedro, ali uma laje, né? Não, a laje tá lá posta, né? E essa laje, nós temos que aquela área tem que ser compensada, totalmente compensada, entende? Então lá quando eu cheguei eu plantei mangue lá. Já plantei mangue lá. E se você for olhar lá, a área de laje hoje, o mangue já subiu. E ele é rápido, né? Ele é rápido. Nós temos. Porque eu trabalhei 3 anos de paciência, eu fiz parte ali da tentativa da gente reflorestar um pouquinho aquela. O nome não é essa, né? Mas enfim, o replantinhozinho daquela área. Pavão. Isso, Pavão foi meu. Era militante da década de 80. Trabalhei Universidade. 3 anos ali. Pedro, olha a sua idade. Pedro, você está se entregando. Não, eu trabalhei agora, em 2014. Pavão saiu agora naquele problema lá de ceder uma área para fazer uma empresa de eólica ou empresa de energia. Então, o Pavão saiu porque ele não precisava estar naquele lugar mais. Ele já deu a contribuição dele total. Ele é um cara do bem, entende? Claro. Então... Ele continua, inclusive, com algumas ações, né? Eu não tenho um contato... É porque como ele é professor na Universidade Federal ainda, Isso. Então ele tem algumas ações, inclusive naquele... eu vou lembrar o nome daquele parque ali em Casa Amarela, como é o nome ali, que sempre tem festa de São João, Sítio da Trindade. Ele tem alguns eventos. Então eu quero te dizer que é aquele negócio, veja, tem um bocado de gente achando que é sempre assim, é o meu problema, meu pobre, meu dinheiro, meu projeto, entende? E é só joga muito no negativo, entende? Eu acho que a gente precisa jogar mais no positivo.
enfrentar, entende? Enfrentar no positivo, propor no positivo. Então aqui na Recife, pessoal, é educação ambiental, política das águas e arborização. Tá tudo tá ligado, tá? Arborizar é a gente acabar com as ilhas de calor que a gente tem muito forte, e só vai combater esses espaços de calor e tudo se a gente fizer uma política forte de manter as nossas unidades de conservação da natureza, manter nossos imóveis, nossos IPAVs, manter, né, manter uma política, tá? Então a gente hoje tem uma reunião de uma sociedade brasileira de arborização urbana, chama-se SBAL, né, que nós estamos lá hoje discutindo com eles lá, e Recife vai ganhar um prêmio por isso. Nós estamos fazendo uma proposta, chamamos o Exército, para compor com a gente uma política de arborização. Veja que tá engraçado. Até aqui mesmo foi plantada várias árvores mesmo. E aí eu queria até colocar, porque Gabriel ia fazer uma pergunta para o senhor. Eu posso fazer, que aí já está entrando nessa construção que você está falando. É só para deixar o registro da pergunta. Fala, por favor. Era porque a gente separou algumas, mas a conversa estava muito boa. Eu ia perguntar ao senhor assim, para a gente poder encaminhar para o final do podcast, tem... Já? Então podemos continuar. Se o senhor tiver tempo pra gente, a gente fica. Eu tenho até 6h da noite de amanhã. Vai, diz qual é. A gente está trazendo uma pauta aqui desde aquelas enchentes do Rio Grande do Sul, e eu queria fazer uma pergunta assim para o senhor, né, dentro do meio ambiente, sobre a infraestrutura. Eu queria saber como o Recife está se preparando para um possível desastre ambiental, e a gente deixou em negrito o foco das enchentes. E aí eu queria saber para o senhor como é que está sendo essa preparação. preparação. O senhor falando sobre esse projeto de arborização, esse projeto de cuidado das águas e águas, tal, né? e aí a gente... Então eu vou chegar nesse ponto, né? Eu vou chegar aqui, é bom, aqui é que é bom. É um ótimo, um bolinho de champanhe. É um biscoitinho de champanhe, uma delícia. Biscoitinho de champanhe, já gostei muito. Fica bom. Eu vou pegar daqui a pouco. Veja, a gente está propondo, pessoal, a gente fez o prefeito João Campos, ele fez uma proposta importante que era fazer cidade jardim, que era a gente pensar numa cidade mais verde, não é? E aí a gente passou a fazer aqui, não é, uma ação, não é, onde a gente, não é, vocês devem ter visto, não é, as ações nossas nas grandes vias da cidade. Sim. Não é, onde a gente fez o plantio de espécies basicamente de várias espécies de IP. Uhum. Aqui, por exemplo, no Agamenon aqui tem mesmo. Tem muitos. Então havia jardim, a gente fez nas grandes cidades, e aí uma qualidade diferente de arborização. Não é? Passou a usar uma qualidade de uma planta já jovem para adulta, que é uma planta que tem uma capacidade maior de resistência, porque na realidade o CO2 do Recife está nas vias públicas. A gente não tem grandes indústrias que produz, não é? Então nós temos na realidade o transporte público, não é? De passageiros e tudo, nessas vias aí onde está a concentração de CO2 da nossa carga forte de poluição. Não é? Então, essas árvores, esses indivíduos arbóreos, né, que estão ali, eles sofrem muito. Não é? Quando você vê um indivíduo arbóreo todo assim, meio troncho, aquilo ali é fruto da poluição. Caramba. E o senhor trouxe também a questão da Agamenon, né? Alguém comentou sobre a Agamenon, e eu queria saber do senhor a influência do canal da Agamenon para o meio ambiente. Tá. Eu vou chegar para ele. Na realidade, o que acontece? Nós vamos fazer trabalhando com fazer uma parceria junto com o Exército. O Exército tem duas áreas boas para trabalhar. Uma é a Mata do Barro, que fica ali no Gipió. No Barro ali? Eu sei, eu vi hoje. É que eu vi ali no Barro. Eu sei, eu moro lá. Eu moro ali no Barro, eu moro ali perto de Vernaqui, eu vi ali a proposta do Campo do Sena. Mas ali é outra coisa. Ali é a prefeitura também.
Aí, tá duro. tá do jeito crocantezinho aí que ele... Tá Tá bem demais. crocante. Eu nem me arrisquei. Isso eu Mas tá vi aí. gostoso. Então, eu vou deixar aqui do lado. Depois aí, oferecer pro povo aí. E te Quem falar. quiser assistir que fica com inveja. O Barro tem uma mata lá, tanto do Shoa, mata do Shoa, e a mata do Barro, aquela ali, que é o Becon. O Becon tem 174 hectares de mata. Ali pode exército. E só existe porque tem o exército ali. Senão, Justamente. possivelmente Não até existiria ia exército. acabar. Eu moro em Ouro Preto, e aí Ouro Preto na P15 tá logo atrás do GAC, né? Você tem o GAC e o RO. Ali só existe, a gente tem por exemplo, o bairro do Ouro Preto é um bairro arbóreo, porque você tem um exército que cobre toda a região do bairro. Porque se não fosse, Ali, a gente sabe que não Não e seria. ali também, lá no Barro também, porque justamente tem até um negócio que eu não sei se é verdade, que aquela mata ali só está ali por conta do exército, porque o exército usa aquilo ali. Porque se o exército não tivesse ali também, já teria sido o derrubado. espaço urbano teria se ampliado para Na verdade, veja, o exército não usa a mata. Ele mais cuida da mata. Exatamente. Não tem nenhuma... Justamente. Então hoje, a Clara de 170, É 197, muito grande ali. Ali é preservada porque tem o exército brasileiro. No Curado, tem um comando do 4º Exército, tem o comando militar do Exército. Acabou? Não, Não pode É porque continuar. elas ficam ali lembrando a gente o O tempo. É só porque eu tava olhando isso. Mas é porque ele só pode 40. Não, ele só pode o tempo que ele quiser. O tempo que ele quiser, a gente tá A gente aqui. esquece que ele falou dos 40 minutos. Exatamente. Tem água, café, comida e uma boa conversa. Não dá pra falar Com de tudo. certeza. Já a gente está fazendo a gente faz cemitérios particulares aqui no Recife, cemitério particular na região metropolitana. Mas aí a gente vai fazer uma sementeira, nós vamos construir uma sementeira junto com o Exército para produzir mudas, uma escala industrial, mudas para vai ficar pronto daqui a 5 anos. Porque da arborização, não é só você plantar, não. Então vamos produzir plantas DAP5, que chama, que é as plantas que a prefeitura comprou e plantou. Sim. Já dá mais adulta, jovem para adulta, entende? Uhum. E vamos produzir muito disso. Vamos produzir para poder ajudar do plantio do que vai ser a escola de sargentos. Vamos produzir para tentar recuperar as áreas dos CNs. São 25 CNs no Recife. Tá? Então, possivelmente lá em Ouro Preto, talvez quem mora atrás ali, tem 4, 5 graus a menos do que quem está na avenida ali, PE15, tá entendendo? Então, quanto mais a gente tiver uma cidade verde, eu estou efetivamente combatendo, tá? O que nós ajudando, não é combater, eu vou usar o termo ajudando a ter um ambiente agradável para o ser humano. Mais ameno. Não, é só comparar a Jaqueira a Boa Vista. É mesmo. Tu tá ali no meio da Boa Vista, na frente do Então, shopping Boa assim, Vista. a gente vai discutir ODS, legal, vai discutir crise climática, legal. Agora, para mim, eu quero discutir 3 coisas: educação ambiental, águas e arborização. São as 3 coisas principais, então. E essas 3 coisas, da mas essas parte 3 do meio coisas ambiente. As coisas que são muito É importantes. que o ODS está dentro Então, também, essas são coisas, está dentro. o que a Secretaria do Meio Ambiente está focando é nesses 3, né? Que são, no momento, essenciais. Então, nós queremos fazer o quê? Nós queremos, por exemplo, nessas áreas, porque assim, as áreas degradadas não são poucas, são muitas. Então, nós vamos fazer o Parque da Tamarineira ali, que Sim. o prefeito inaugurou. Muito famoso o Parque da Tamarineira. E nós também, Muito famoso o Parque da Tamarineira. nós ajudamos ali a plantamos um bosque de pau-brasil lá e de pelo, acho que 80 indivíduos. Agora no parque lá Parque Eduardo Campos ali no final no início da 17 ali, Parque do Poço. Sim, não posso falar. Nós também fizemos um plantio ali significativo de DAP5. Quando você olhar e ver
os indivíduos com 3,5 metros são nós que plantamos, tá? Não é nenhum brotinho que foi colocado. Não, ali, aí depois disso tu tem o particular que tá querendo fazer. Inclusive, como é que funciona esse lance? Não sei se é com o senhor que se pergunta isso, tá? É uma dúvida minha. Como é que funciona o lance da adoção que é feita Das praças, né? das praças? Não é porque não é assim que funciona, né? Mas assim, deixa eu te falar, as praças são de cuidado da Enlurb. Sim. Aí então na Secretaria de Saneamento Básico. Não, é da Enlurb. Na Enlurb mesmo. Então. É. Mas assim, vai ter uma proposta que o privado cuide. Uhum. Entende? Que é o Adote Sua Praça, né? Que tem, né? Não. Essa ideia ou não? Não. É o privado ficar 10 anos, 15 anos com a obrigação De cuidar daquele espaço. cuidar e explorar do ponto de vista, por exemplo, de propaganda. Entendi. Bota lá uma propaganda e aí explora, tá? Vai ser isso no Santana, vai ser isso na Jaqueira, vai ter isso mais em alguns parques nossos. Então, Entendi. a gente produzindo... E já é uma parceria, né? Querendo ou não. Que vem para aquela pergunta que a gente fez no início, né? Como é que foi ele que fez? Da Sobre junção da... como é que faz para esse privado participar? Isso aí já é uma tá forma de... animado também, animado. E aí o problema das enchentes, qual é o problema das enchentes aqui, pessoal? É que é o seguinte, ó. O Recife é abaixo, não é só ela. São várias, centenas de cidades que, ou mesmo, né, que estão abaixo do nível do mar. E é claro, são várias condições, né, velho? Por exemplo, nos Estados Unidos, né, são várias, não é, que cidades que estão ali, cidades clássicas americanas que estão lá, que tem um nível de preparação de dique, de tudo. O próprio Porto Alegre ele também tinha isso, não é? Infelizmente ele tinha ficado ultrapassado Totalmente. para o que a gente tem hoje em dia, porque se você pega o que aconteceu ali em Porto Alegre, né, você tem aquele grande lago, né, que é o lago que funciona como esse processo de redução do avanço do mar. Que seria, por exemplo, quando eu vou explicar para eles em uma aula, né, já que sou professor de geografia e eu trabalho muito nessa parte, por exemplo, explicar para eles sobre a importância ali do canal Agamenon enquanto aquele controle de maré, né, porque a gente tem aquele equipamento lá que ele sobe quando a maré está baixa, né, e aí você mantém um fluxo e baixa quando a maré está alta, que está com incidência de chuva, para justamente. E aí é como essas práticas elas estão fortalecidas, né, e aí muitas estão ficando ultrapassadas, né? E aí, tem que modificar. Porque qual o problema? É que a drenagem da cidade, em algum momento, se encontrou com essas estruturas de saneamento, de esgotamento sanitário. A gente precisa fazer uma discussão sobre o saneamento do Recife com a empresa responsável pelo saneamento, que não é a Compesa, é a BRK Ambiental, que é as cidades saneadas, que foi lá de 2012. Entende? Esses problemas têm que ser enfrentados. Então, o problema das enchentes, viu, é um cuidado do conjunto, né? É um cuidado dos morros, porque assim, córrego do Genipapo, o córrego da padaria, isso tudo é lugar de muita água. Como diz o nome, é córrego. Ele vai vir sempre em direção a um rio. Sim. Né? Ou vai ali para a direção do Beberibe, ou vai para o Capibaribe, né? O Recife tem, Pedro deve ter falado, 99 canais e rios. Não estamos falando de pouca coisa. É uma cidade cortada. Veneza, né? O título de Veneza brasileira. Mais ou menos. Então a gente tem 99 canais e rios. A Enlurb cuida disso, cuida de parte disso, entende? Quando a gente está botando essa pauta das águas, é para mudar um pouco o padrão, que não é só um padrão de manutenção disso. Tem que ver isso e mudar a realidade disso. Entende? Então eu tenho o rio Jiquiá. A nascente deles existe ainda. Está lá no Jardim Botânico da cidade e a outra fica no Comando Militar do Exército. Que são uma das poucas nascentes que tem em áreas de centro urbano, né? Porque tem muito rio da gente, Rio Jaboatão, Rio Capibaribe, são rios que eles partem de regiões que não são regiões metropolitanas. Nós temos vários, Apipucos, Cavoco,
o Rio Morno, são rios que todos Vai nascem, conhecer o Cavour. todos nascem Sim. na região metropolitana ou no Recife, entende? Então o Recife, então é importante, nós queremos nós vamos tentar renaturalizar alguma coisa, tentar fazer esse debate com os espaços, entende? Então é um desafio de médio e longo prazo. Na universidade tem professores, tem professoras, tem equipes lá que também aí, sabe, debatendo, discutindo, então nós vamos juntar força. É isso, juntar a sociedade para enfrentar Para a sociedade. esse desafio, E a que é gente- o desafio de melhorar a qualidade de vida, a habitabilidade, enfim, não é que a gente possa viver melhor nessa ilha. E é justamente isso que, tipo assim, não é pra... Não é que uma solução vai vir amanhã que não tem a solução. A solução existe. Claro. Então, se for demorar a longo prazo, vamos fazer a longo Mas prazo. são Mas processos, vamos né? só solucionar, entendeu? É essa questão que eu acho que a educação ambiental entra também. Porque não é algo a curto prazo que deve se entender. Deve se entender que é a longo prazo, mas que exista essa solução. Até Então, já que porque- exista, vamos tentar... Até porque o meio ambiente não é no nosso tempo, né? A Não. questão ambiental não é no nosso tempo. Não. É o tempo, né? Não, sempre se eu for existiu, fazer uma pô. retrospectiva, Então- Não, o senhor estava acompanhando 92 as discussões sobre o clima, não, como mas é que era? deixa eu lhe dizer uma coisa. Veja. Arregou o tempo. Veja, o tempo, a natureza da humanidade, tá? Ela roda no sentido e nós humanos rodamos no outro sentido. Nós precisamos rodar no mesmo sentido. Na verdade, para quê? É para que as coisas, para que a gente possa ter um mundo. Uma harmonia. Porque, veja, a rigor, há 12 milhões de anos atrás, esse negócio foi embora para o espaço e depois apareceu a gente aqui. Daqui a pouco, esse universo todo Vai embora também. vai para lá, mas pode ir mais tarde, mais cedo. A rigor, nós estamos rodando para ir mais cedo. Para mais cedo vinha o problema. Nós vivemos um mundo em guerra, pessoal. É simples assim. Não, como Nós tá vivemos tendo- um mundo em guerra. A guerra do. Desculpa falar sobre isso, mas a guerra lá do Líbano, aquilo ali é fichinha para destruição do povo africano. Sim. Não, a guerra do Sudão. A guerra no continente africano, tu entende? Uhum. Então a gente vive num mundo maluco. Como é que pode tu os caras lá ali na Europa, os caras dando tiro no outro, matando de bala, dando tiro de bomba no outro, queimando com lança-chamas. Quer dizer, como é que a humanidade, que produziu tanto conhecimento, tanta riqueza, regride em guerras? Não, sem contar Nós que- temos que ser contra as guerras, qualquer que seja a guerra. Qualquer guerra, vermelha, amarela, azul, branca, a guerra não vale. Tudo que destruiu o ser humano, nós temos que ser contra. E a gente fortalece só esse ciclo. Mas eu tava querendo colocar que é quando Clara fala sobre como a gente vem lutando, né, em processos. Esses processos, eles, infelizmente, é como se a gente fosse muito falho, né? A gente é falho enquanto civilização, porque a gente está em guerra, e aí o senhor fala sobre essas guerras africanas. A gente tem as guerras no Oriente Médio, a gente tem guerra dentro da Europa, que seria o berço da civilização e vive em guerra. A gente tem os A América conflitos aqui, a América do Sul e tudo. Mas, por exemplo, o meio ambiente a gente discute desde 72. A gente Ganhou muito, peso ali. discute muito a partir de 92. A gente, em 2012, a gente estava dizendo que o mundo ia acabar, né? Assim, já entrou... Não, mas não era o mundo ia acabar assim, de forma literal, mas era o mundo ia acabar, ó, o aquecimento global está aí, mostrando o que vai acontecer. Tá aí mesmo. A gente discutia nos anos 2000 que, por exemplo, as políticas, elas tinham que primeiro ser pautadas em ambiente, para depois ser pautadas em civilização, né? Claro. E a gente não fez esse processo. Não. Uhum. E agora, aí, em 2015, a gente lança as ODS que a gente tem discutido. Só que as ODS surgem desde 2015. Tu, enquanto estudante, passou a descobrir a ODS em que ano? Hoje, esse ano. Esse ano. Entende o Hoje, problema? Hoje que eu digo Entende? esse ano. Aham. Porque a partir de 2020 a ODS passou a ser mecanismo educacional. Só que ela já existe desde 2015. Claro. Então vê como a gente tá atrasado, né? E aí por isso que a gente tem que dar passos cada vez mais largos para poder a gente começar a solucionar, porque vai ser só... E aí eu quero convidar vocês a participar conosco lá
visitar o Vivo Mangue. Seria ótimo, né? Chegar em Flávio, diretor. Com certeza. Pode nos convidar. Pela gente, não. Eu já tô lá, já. Vamos lá então, tá? Queria deixar eles aqui fazerem as honras do encerramento, mas enquanto professor deles e junto com a Janaína e a Yasmin, que são... Janaína é a psicóloga da escola, que também está no centro do projeto, e a Yasmin também, né, que ela foi empurrada, né, Trazida, foi empurrada e trazida. Obrigada. mesmo que ela não quisesse. Mas eu queria agradecer realmente ao senhor, porque deu um engrandecimento muito grande Obrigado para por ter ajudado. que esse momento acontecesse. E eu Espero ter ajudado. também queria dar um esclarecimento que agradeço também como Agradeço Pedro, também, né? porque é demais ter uma pessoa com conhecimento do senhor aqui Com no certeza. podcast para entender também, porque assim, eu, por exemplo, Gabriel, Clara, a gente pesquisa, mas estar junto de uma pessoa que conhece, que vive isso é muito melhor. E o conhecimento fica muito Mais claro. mais aberto, mais claro. Então, agradecer ao senhor. Obrigado, também obrigado. por tudo. Obrigado. Pode ir. Daniel pegou todas as palavras, já é uma honra. Obrigado. Mas enfim, foi uma honra. Obrigado. Aqui. A Tô conversa aqui. foi muito boa. Tô aqui. E é como o Daniel disse, quando a gente conversa com uma pessoa, como o senhor disse, o senhor não escutou de outra pessoa, o senhor não leu, o senhor viveu. Então agrega bastante no nosso conhecimento e das pessoas que estão assistindo também, que sentiram o interesse da conversa até aqui, até esse momento, e é isso. Só tenho a agradecer mesmo. Obrigado. Agradecer e dar uma lembrancinha também pro senhor não Nossa esquecer da Senhora de gente. quê? Nossa Senhora Auxiliadora. Auxiliadora. Brilhante. E queremos agradecer, né, também pelo senhor ter vindo aqui, Obrigado. por ter disponibilizado um tempinho pra gente. Tempão. Um tempão! Tempão. Um Fique tempão! registrado. Aí vai ter os cortes. Não, que a gente faz. Quem faz aqui, quem faz ali. Olha aí. aí. A produtora de Aqui corte. é tudo bem Se o separadinho. senhor quiser dar uma última palavra Então, para fazer os agradecimentos. então obrigado. Eu acho que é isso. A gente constrói junto, né? Sempre resiliência, sempre estar junto, isso é que importa, né? E dizer a vocês isso, que estão convidados a fazer um passeio lá conosco no Capibaribe, Vai ser Tá. massa. Vai ser Vai ser massa. massa. e fazer um podcast dentro do Rio. O podcast em alto mar. No Rio. Em Alto Rio. Em alto Rio. Vamos Gente, lá, né? Bora. Agradecer Tá. a vocês, curtam, comentem, compartilhem com a galera e agora vamos para os nossos agradecimentos finais. Aos nossos produtores, José Túlio Yuri, aos nossos escritores, Emily, Matheus e Pedro Henrique, a nossa parte técnica, João e Iris, ao design, Renan, Giovanni e Laila, a divulgação, Júlia Beatriz e Júlia Santiago e a administradora Lara, a todos os nossos apresentadores, ao nosso professor de Geografia e a Oscar Barreto, que está aqui conosco, nosso convidado de hoje.